Vou chamar a nossa última entrevista de hoje. A gente conversa agora com Tarso Genro, que é ex-ministro da Justiça. Olá, tudo bom? Tudo bem? Prazer conversando com você. Prazer é nosso, Tarso. Eu queria começar te questionando sobre essas manifestações que aconteceram hoje em capitais. A gente teve manifestação em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, vi também em Fortaleza e Belém, essas duas, inclusive, com repressão por parte da polícia. Agora há pouco, a Naama até comentou que a manifestação de São Paulo também sofreu repressão da polícia, bombas ali de gás. Durante a semana, Tarso, havia um questionamento em relação a ir para as ruas, poder alimentar a narrativa que Jair Bolsonaro quer e precisa para endurecer o governo, para endurecer, para tornar ainda mais autoritário o governo que ele administra. A gente viu, então, de fato, repressão por parte da polícia, mas não no tamanho que foi no domingo passado. Eu queria saber sua opinião sobre essas manifestações. Você acha que esse é o momento de tomar as ruas, de mostrar esse descontentamento, ou, de fato, isso poderia servir para que Bolsonaro endureça ainda mais? Primeiro, eu acho que o Bolsonaro não precisa de nenhuma alimentação de narrativa, né? Ele cria as suas próprias narrativas, né? Como Mussolini criou na Marcha sobre Roma, como Hitler criou no incêndio do Reichstag. Então, não é esse o argumento, na minha opinião, que deve prosperar em relação a essas manifestações. Eu acho que nós temos uma grave questão de pandemia, que as pessoas têm que se cuidar muito, né? As pessoas têm que, se forem para essas manifestações, têm que se preparar, né? Tem que procurar aqueles níveis de descontaminação que são importantes e recomendáveis, mas ninguém pode dizer que, olha, não vão para a rua porque tem a pandemia. Isso é um ato de responsabilidade de pessoas, de grupos políticos, de pessoas que não aguentam mais ficar passivas em casa, enquanto que os fascistas ocupam as ruas, pedem o fechamento supremo, né? Pedem a intervenção militar através de um golpe de Estado, e que as redes até agora têm sido impotentes para vedar, né? Então, eu diria mais ou menos o seguinte: eu me lembro do Luiz Fernando Veríssimo, né? Num desses eventos literários da alta intelectualidade, lá em Paraty, né? No auge da campanha que a Rede Globo fazia contra o PT, contra o Lula, ele entrou para fazer uma palestra e alguém da plateia provocativamente perguntou para ele: daí, Luiz Fernando, vai votar no PT de novo? Luiz Fernando, com aquela tranquilidade, aquela educação dele, né, respondeu a provocação de uma maneira muito inteligente: eu vou, mas não recomendo ninguém que vote. Né? Ou seja, eu não estou aqui para isso, para conversar com você sobre isso. Então, em relação a essas manifestações, né, eu acho que essas pessoas que vão às ruas têm que ser respeitadas, né? Respeitadas na sua dignidade política, na sua coragem, arriscando a sua vida, inclusive, né? Agora, eu não vou recomendar que as pessoas vão, porque eu posso envolver pessoas que estão em grupos de risco, né? Que têm problemas graves de saúde e que não podem ser expostas a essas manifestações. Agora, Tarso, o combate ao coronavírus no Brasil, ele vem se agravando dias após dias com as decisões do governo, com as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro. A última ontem foi que o governo decidiu que não vai mais divulgar o número total de óbitos, né, e também de pessoas contaminadas. E a pergunta que eu te faço é essa: quais implicações jurídicas, quais consequências jurídicas podem ter nesse caso, podem ser ocasionadas por isso? Eu vi aqui que o PCdoB, vi agora há pouco aqui que o PCdoB já entrou na justiça contra essa medida. Qual que é a sua avaliação, Tarso? Tem duas consequências no plano jurídico bem claras, né? Que o governo Bolsonaro comete um crime de responsabilidade por dia, né? E a forma com que ele vem tratando a questão da pandemia fez de uma maneira sucessiva que ele promovesse uma série de atos, de decisões administrativas, de provocações, de exposição da sua própria figura, né, para estimular o povo a não usar máscara, de sair para aglomerações, que é crime. Isso é um crime comum, é delito, né? Então o presidente está sob o tacão de um crime de responsabilidade. Isso não tem a menor dúvida. Agora, como tudo,
a ordem jurídica, né, ela é muito suscetível a pressões políticas, a contaminações das relações de força né, que tem que serem observadas para chegarmos a uma ação de impeachment, né, que deve ser realizada assim, na minha opinião. E na ordem internacional, né, o Bolsonaro pode ser processado por crimes contra a humanidade, né, porque a sua atitude em relação à pandemia é uma atitude eugênica, né, é uma eugenia social, né, que ele faz com essa exposição. Tanto é verdade que ele vem mudando de posição e se adaptando à realidade. Ele dizia que era uma gripezinha, que ia morrer 600 pessoas, ia morrer 2.000 pessoas, e assim vai indo, né? Até chegar ao ponto, né, que ele está vedando o fornecimento de informações para a própria população se proteger. Então, é crime de responsabilidade e é crime contra a humanidade que, infelizmente, né, o governo Bolsonaro está cometendo. Quero uma avaliação sua sobre o papel da imprensa nesse momento, o papel que a imprensa exerce e como ela tem atuado. Porque no passado recente, durante junho de 2013, durante o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a gente via a imprensa muitas vezes criminalizando protestos por direitos e outros protestos enfim, agora nesse momento, nesses últimos tempos, na verdade, pró-governo, num primeiro momento, deu atenção, deu luz, e agora realmente houve uma mudança na narrativa até da grande imprensa. E, por outro lado, eu queria também saber como que você vê esse silenciamento que existe, de certa forma, do Partido dos Trabalhadores na imprensa. Hoje a gente viu um debate acontecendo nas TVs fechadas, né, numa TV fechada, com representantes de alguns partidos de oposição ao governo Bolsonaro, mas sem chamar o PT, que é um dos maiores partidos de oposição do país. O Bolsonaro é filho de uma grande articulação política, né, do partido da mídia oligopólica, que é um conjunto de estruturas privadas de informação, com a República de Curitiba, portanto, com a parte do Ministério Público, articulado com lideranças políticas de diversos partidos, né, do campo tradicional no país. Então, o Bolsonaro é filho desse processo. Ele é criatura da postura que a mídia teve em relação ao impeachment da presidenta Dilma e em relação à preservação que eles fizeram de maneira reiterada das sucessivas ilegalidades, né, que o juiz Moro, que depois veio a ser ministro da Justiça, ficou tudo explicado, que o juiz Moro cometeu contra o presidente Lula. Então, esta é a primeira parte da resposta. A segunda parte, eu vi hoje o debate entre o Fernando Henrique, né, o Ciro Gomes e a Marina. Né? Saúdo esse debate. Eu acho que é muito importante que o ex-presidente Fernando Henrique, a Marina, que o Ciro Gomes falem, ocupem esses espaços e despejem as suas posições democráticas publicamente, se comprometendo na luta pelo impedimento do presidente Bolsonaro. Isso é altamente positivo. Mas claro que a Rede Globo, né, como tem um alvo concreto para desenvolver a sua política agora, em relação à sucessão do Bolsonaro, seja agora, seja depois, ela vai montando a sua articulação política, a sua frente, tal qual ela compreende a democracia. E, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores ele está deslocado dessa frente, né? Ele não pode ser aceito nessa frente, porque isso seria um depoimento de todas as manipulações, as inverdades, as mistificações que eles cometeram contra o PT e contra Lula, né? E você sabe perfeitamente que eu acho que o Partido dos Trabalhadores, como nenhum partido, é uma comunidade de anjinhos. Não é isso que nós estamos tratando. Mas a forma absolutamente discriminatória, mirando, né, até a extinção do Partido dos Trabalhadores, ela ficou evidente nesse processo. Então nós temos que compreender que a dialética política da imprensa, né, da grande imprensa tradicional, não é a mesma nossa. Né? Nós temos uma visão de uma mudança radical no modelo de desenvolvimento, nós temos uma visão de radicalização democrática no país, né, no sentido de extinguir qualquer possibilidade de que o fascismo chegue ao poder de maneira, vamos dizer assim, mais concreta do que chegou até agora, e temos uma visão também de uma nova ordem internacional, onde o Brasil não deve sucumbir e ficar de joelhos, né, perante a comunidade financeira internacional, e sim articular uma posição de soberania, né, de relação de cooperação interdependente com todos os países do mundo, extinguindo essa força coercitiva que paira sobre nós,
que é do grande capital financeiro e do nacionalismo dos países ricos, expressos aí pela submissão, né? Pela submissão quase que doméstica, animal, né? Do presidente Bolsonaro ao presidente Trump. Ao presidente Trump. Agora, Tarso, quando a gente fala em impeachment, tem um movimento que fala que neste momento o impeachment parece ser inviável aí por conta do acordo feito com o presidente, com o Centrão. Renúncia ele já descarta, fala que não tem, não dá, não vai sair, pronto. A saída seria aí a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por conta das fake news nas eleições de 2018, Tarso? Eu acho que isso é impossível, sinceramente, né? Eu acho que não existe uma correlação de forças no campo democrático, uma força no campo democrático que leve o Supremo a fazer uma cassação dessa chapa, né? Não estou fazendo um juízo de valor, é claro que isso seria o ideal, mas isso é impossível, né? Nós temos que centralizar a nossa estratégia ou numa pressão política, né, forte para que o Bolsonaro renuncie, porque a crise sanitária, econômica e política se agrava, ele se mostra completamente inepto para manter, inclusive, os privilégios das classes dominantes do país, né? Então nós temos que focar no impeachment, né? E o impeachment, se ocorrer, vai assumir o vice-presidente, né? É outra etapa, é outro período da luta política, mas pelo menos, né, se terá a racionalidade de que o processo político-democrático foi cumprido de maneira adequada e nós podemos partir para uma outra etapa da luta política, né? Eu não acredito que nós possamos tirar a laranja do pé e carregar o pé junto, né? Eu acho que isso a correlação de forças não nos autoriza. E nós temos que pensar politicamente com realismo, né? Por isso que eu acho que o centro da luta é a luta antifascista. Eu saí agora de uma live onde está sendo lançado um manifesto antifascista, assinado por personalidades de todo o país, que não está baseado nas estruturas partidárias, e sim pessoas de partido, personalidades, lideranças do movimento social, da intelectualidade, da academia, para dizer o seguinte: o nosso alvo é o fascismo, né? Se nós não bloquearmos o fascismo, nós podemos acordar, né, com um Mussolinizinho ou com um Hitlerzinho, com poderes plenos aqui no país. Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, agradeço demais a entrevista, muito obrigada e até uma próxima, Tarso. Um abraço a vocês, um bom trabalho e saúde, e se cuidem, né? Se cuidem. Se for nas manifestações, botem uma máscarazinha.